Boa noite, senhores e senhoras, alunos e alunas. Nesta videoaula de hoje, a gente vai continuar com a aula 1 de logaritmo que eu publiquei ontem. Hoje, agora, está a aula 2, onde a gente vai ver mais algumas propriedades, onde a gente vai ver a aplicação dessas propriedades. Espero que os senhores gostem, curtam essa videoaula, que compartilhem, que se inscrevam no canal e não esqueçam de apertar o sininho lá para vocês receberem notificações das próximas aulas. Então vamos dar início à nossa videoaula. A primeira coisa que nós vamos discutir, senhores e senhoras alunos, é a mudança de base. A gente vai precisar, em alguns exercícios, se faz necessário mudar a base. Vocês vão ver isso lá na frente, quando eu estiver resolvendo exercício para vocês. Temos o logaritmo A na base B, e eu preciso ou desejo mudar para a base C. É simples. Eu vou pegar o mesmo logaritmo, o mesmo logaritmando e colocar na base que eu quero e dividir pelo logaritmo na base que eu mudei, a base do original, que é o B pretinho lá. Olha lá para vocês verem. Logaritmo de A na base B é igual ao logaritmo de A na base C, que é a 9, dividido pelo logaritmo de B, que é na base do outro, na mesma base C. Eu acho que deu para os senhores entenderem. Está bem claro essa situação. Tem um exemplo numérico aí. Eu tenho um logaritmo de 8 na base 2 e eu preciso escrever isso na base 4. Basta escrever logaritmo de 8 na base 4 e logaritmo de 2 na base 4. A setinha de vocês está mostrando aí o que precisa ser feito, né? Eu acho que está bem claro esse entendimento. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a próxima propriedade. Olha lá, essa propriedade é maravilhosa, senhores. Olha só, logaritmo de A multiplicado por B na base Bzinho. Isso é igual ao logaritmo de A na base Bzinho mais logaritmo de B na base Bzinho. O produto do logaritmo é igual à soma dos logaritmos. Deu para vocês verem? Tem um exemplo numérico aí, ó. Eu tenho o logaritmo de 35 na base 3. Nós sabemos que 35 é 7 vezes 5, né? Então, eu tenho o logaritmo de 7 na base 3 somado com o logaritmo de 5 na base 3. Numa mesma base, o logaritmo do produto de dois números positivos é igual à soma do logaritmo de cada um desses números. É exatamente isso que nós fizemos, senhores. O logaritmo do produto igual a vezes b é logaritmo de a mais logaritmo de b, todos na mesma base. Vejamos agora o que acontece, nós estamos falando de multiplicação, o que acontece quando está dividindo, olha lá, logaritmo de a dividido por b na base b é logaritmo de a na base b menos logaritmo de b na base bzinho também. Então, quando é multiplicação, a gente soma com a de divisão, subtrai. Simples assim. Olha o exemplo, logaritmo de 7 quintos. 7 quintos é 7 dividido por 5, na base 3. É a mesma coisa de logaritmo de 7, na base 3, menos logaritmo de 5, também na base 3. Numa mesma base, o logaritmo do quociente de dois números positivos é igual à diferença entre os logaritmos desses números. Ok, senhores? É o que nós fizemos. Espero que os senhores tenham entendido. Agora vamos ver uma propriedade importante, senhores, porque ela é fundamental, sabe? Eu tenho um logaritmo de A elevado a N numa base B. Eu posso dizer que isto é N que multiplica o logaritmo de A na base B. Isso aí chama-se tombar, né? Tombei o N para lá. Então ficou N multiplicando o logaritmo do logaritmando na mesma base. Tá aí o exemplo. Coloquei negativo para lembrar vocês. A propriedade fundamental que define o logaritmo fala que A não pode ser negativo, mas a potência pode. Olha lá, a setinha está até mostrando. O que é 8 elevado a menos 3? É o exemplo que coloquei. Logaritmo de 8 elevado a menos 3. Não tem nada ali, senhores, no logaritmo. Porque nesse exemplo eu não coloquei nada, porque quando não tem nada, você já sabe. É 10, né? Ensinei isso na primeira aula. Não está escrito nada no log, porque lá é base 10. Numa mesma base, o logaritmo de uma potência
de base positiva é igual ao produto do expoente pelo logaritmo de base positiva. Mas a base ali é positiva, é 10. O expoente que é negativo pode, porque 8 elevado a menos 3 é um número positivo. Você se lembra o que é potência negativa? É 1 sobre 8 elevado a 3, e 1 sobre 8 elevado a 3 é maior que zero. Aí, o menos 3 toma, fica menos 3 logaritmo de 8 na base 10, porque não tem nada escrito lá. Ok, senhores? Acho que isso está bem claro. Vamos ver agora, fazer uma relembrança lá do ensino fundamental, no final do ensino fundamental, no início do ensino médio, mas mais no fundamental, eu acho. Vamos ver aqui agora umas coisas que vou relembrar para os senhores. Olha lá. A elevado a m multiplicado por A elevado a n. São multiplicações de potências de mesma base. A regra é, conserva a base e soma os expoentes. Dá lá. A elevado a m multiplicado por A elevado a n é A elevado a m mais n. Soma seu expoente. Na divisão, eu tenho A elevado a m dividido por A elevado a n. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, espero que os senhores tenham entendido. Multiplicação, soma expoente. Divisão, subtrai expoente. Aquela propriedade logaritmo é uma coisa mais lógica, até parecida, né? Mas não é de logaritmo, isso aqui é de potência, tá? Embora logaritmo seja uma equação exponencial, né? Que trata com potência. Então, vamos ver outra propriedade legal para relembrar os senhores, de radicando. Uma que eu quero lembrar, que essa vocês não podem esquecer, e essa a gente usa demais também, em logaritmo. A elevado a menos m, eu falei isso lá agora, quando eu tive uma potência 8 elevado a menos 3, os senhores lembram que eu falei que era 1 sobre 8 elevado a 3? É isso aí, ó. Uma potência negativa é 1 sobre o mesmo número elevado à potência positiva. Então, a potência negativa é um número positivo. Então, todas as vezes que os senhores verem um número elevado a uma potência negativa, os senhores têm que acordar e falar assim: eu estou diante de uma fração, ela está fantasiada, vamos chamar assim, está fantasiada de bobo, mas ela é uma fração. A elevado a menos m é 1 sobre A elevado a m. Outra fantasia legal que aparece aqui é A elevado a uma fração. Senhores, se alguém perguntar para os senhores que tem um número elevado a uma fração, os senhores podem responder: aquilo é uma raiz. Onde tem o radicão, o radicando, o índice e o radical. O radical é o símbolo de raiz. O índice é aquele verde ali, senhores. E ele está nos mostrando, a setinha está nos mostrando que o denominador da fração potência, ele vai ser o índice da raiz. Se o denominador for 2, ali vai ser raiz quadrada. Se o denominador for 4, vai ser raiz quarta. Se for 3, vai ser raiz cúbica. E assim sucessivamente. E o m, senhores, que é o numerador da fração potência, ele vai ser o expoente lá do radicando, que é o A. Olha lá. Legal? O denominador vai para o índice da raiz. O numerador vai para o... É a mesma coisa que eu falar para vocês. 4 elevado a meio. É quanto que é? A raiz de 2. Porque o 2, que é o denominador do meio, vai lá para o índice. E o 1 vai para o 4. A raiz quadrada de 4 elevado a 1, que é igual a 2. Um exemplo que vocês podem até escrever, que vocês vão lembrar isso toda hora, quando precisar. Ok, senhores? Diante de todas esse contexto e explicações que nós fizemos agora, nós somos capazes de resolver alguns exercícios. Espero que vocês tenham o conhecimento de algumas coisas dessa potência e tudo, que a gente vai precisar de ver e enxergar isso nos exercícios. Vamos ao primeiro exercício nosso. Eu quero calcular o logaritmo. Coloquei entre colchete, que ali é o logaritmando, tudo que está dentro do colchete. De 3 menos 2, logaritmo, entre parênteses, 2x mais 1, fechei colchete. Senhores, tudo que está ali dentro é o nosso logaritmando, daquele log que nós estamos com ele ali atrás, igual a zero.
E eu avisei os senhores, quando não tem nada, tem 10. Não tem nada, tem 10. Então, senhores, o que aconteceu nesse logaritmo nosso? Você lembra quando eu ensinei para vocês a propriedade do logaritmo? A base dá um chute na canela lá na frente e o zero vira potência. Aí ficamos tendo 3 menos 2 log de x mais 1 igual a 10 elevado a zero. Olha, senhores, todo número elevado a zero vale quanto? 1. Escrevi na linha de baixo. Olha aqui agora que nós temos menos 2 logaritmo de x mais 1 é igual a 1 menos 3. Está um pouquinho falho ali, mas todo mundo sabe que eu passei o menos 3 para lá, ele está aqui somando, ele é positivo, foi para o outro lado negativo. E somando 1 menos 3, dá menos 2. Como eu tenho menos 2 do lado de cá e menos 2 do lado de lá, eu multipliquei tudo por menos 1, ficou 2 log de x mais 1 igual a 2. Espero que os senhores tenham percebido. Se não perceberam, eu falei o que aconteceu. Vou repetir. Menos 2 logaritmo de x mais 1 é igual a 1 menos 3, que é menos 2. Como eu tenho menos 2 na direita, menos 2 à esquerda, eu posso multiplicar todos os membros por menos 1, que não altera. Então, eu tenho menos 2 log de x mais 1, fica mais 2 log de x mais 1. Igual menos 2, fica 2. Agora, senhores, prestem atenção. 2 está multiplicando de cá, 2 está multiplicando de lá. Cortei. Correto? Muito bem. Olha a outra observação. O log dali não tem nada, tem lá 10. O 10 que está ali deu um chute na canela do 1, o 1 virou potência. E o log some. X mais 1 é igual a 10 elevado a 1. O 1 está aqui somando, vai para lá subtraindo. X é igual a 9. Simples assim, senhores. Resolvemos o exercício. Se vocês não perceberam o que está escrito, a minha fala, a minha explicação, vocês prestem atenção nela, ouçam quantas vezes necessária for, que dá para vocês entenderem tudo que aconteceu ali. Vejamos o próximo exercício, que também é muito bacana. Eu tenho o log do log de x 16 igual a 3. Atenção, atenção. Olha lá. Primeiro passo. Eu vou calcular o primeiro log, porque tem um log dentro de outro. Então, vou resolver o primeiro, não é? Então, o 2 está ali, que é a base, dá um chute na calera do 3, fica 2 elevado a 3. Legal? 2 elevado a 3, quanto que é? 8. Aí, senhores, 16 é 2 elevado a 4? Por que eu vou colocar em 2 elevado a 4? Porque a gente vai estar trabalhando com base de 2, eu vou fatorar o 16. A gente sabe que 16 é 2 elevado a 4, porque 2 vezes 2, 4 vezes 4, 8 vezes 2, 16. E o x dá um chute na canela, porque 2 a terceira é 8. Deu um chute na canela do 8, o 8 subiu. Ficou x elevado a 8 igual a 2 elevado a quarta. O x elevado a 8 é quando o x deu a canela, um chute na canela de 2 elevado a 3, que é 8. Ficou x elevado a 8. Igual, ficou só o 16 lá, que é 2 elevado a quarta. Certo? Bom, aí o que eu tenho? 2 elevado a x elevado a 8 é igual a 2 elevado a 1. Por que isso aconteceu, senhores? Eu simplifiquei tudo por 4. Porque potência igual a 1 potência, todos os dois dá para dividir por 4, ficou 8 dividido por 4, 2. 4 dividido por 4, 1. X ao quadrado é igual a 2. Então, x é igual a mais ou menos 2, quando a gente extrai a raiz de 2. Mais ou menos raiz de 2. É uma equação de segundo grau que a gente resolve assim. X é igual a mais ou menos raiz de 2. X mais raiz de 2 e x menos raiz de 2. Às vezes não escreveu muito ali, porque dá muito trabalho editar isso, mas eu falei tudo o que aconteceu. Os senhores anotem e tentem fazer isso tudo que eu falei, relembrando as propriedades do nono, oitavo ano. Vamos lá agora mais um exercício, senhores. Eu tenho um log de x mais 6 igual a 2. Olha, senhores, o x deu um chute na canela do 2. Ficou x mais 6 igual a x elevado a 2. É assim que você resolve o logaritmo, né? A base dá um chute lá na frente, pá, e o cara sobe. E aí vira potência. Aí nós estamos diante de quê? Eu passei o x e o mais 6 para o lado de lá. X2 menos x menos 6 igual a 0. Se os senhores aplicarem básica, os senhores vão achar as duas raízes aí. X é mais 3 e x igual a menos 2. Aí ficou legal. Esse exercício foi muito bom.
deu para a gente lembrar até lá do nono ano, equação de segundo grau, e aplicamos a propriedade logarítmica. X, olha que legal, deu um chute na canela do 2, olha lá. Vamos no próximo. Atenção, senhores, agora a gente vai dar uma estudada nas propriedades de que nós falamos lá de mudança de base, só para encerrar um exercício legal que vai exigir isso. Olha aqui, dado log de 2 igual a 0,3, log de 3 igual a 0,48 e log, calcule. Né? Já te deu o valor dos logaritmos. E o que a gente calcula? Log de 3 na base 10 multiplicado por log de 5 na base 3 multiplicado por log de 2 na base 5 é igual, é o que nós vamos fazer. Ele pediu para a gente fazer isso. Olha lá, o log de 10 na base 3, está tudo beleza ali. Só que o que eu vou fazer? Eu vou escrever os outros dois logaritmos também na base 10. O que é o primeiro logaritmo? Logaritmo de 3 na base 5. Eu posso escrever que é logaritmo de 5 na base 10, lembra da propriedade? Eu até escrevi no cantinho aqui, ó. Vamos lá? O que era logaritmando continua sendo, que é o 5. Mudei de base para 10. Mas aí no denominador, eu coloquei na mesma base o que era a base no anterior. Certo? Lá a base não era 3, ele virou logaritmando aqui. E ficou a mesma base. Multiplicado, vou mudar o logaritmo de 2 na base 5 para base 10 também. Olha lá, veja a propriedade, eu vou pegar logaritmo de 2 na base 10, dar o tracinho, logaritmo, que é a base 10 que eu estou mudando, do que era a base lá. Ficou logaritmo de 10 elevado a 5. Olha lá, senhores. Olha que legal esse exercício. Olha, logaritmo de 10, de 3 na base 10, multiplicando e dividindo, posso cortar, cortei ali. Logaritmo de 10 na base 5 com outra multiplicando, posso cortar também, só não sobrou logaritmo de 10, de 2 na base 10. O logaritmo de 2 na base 10 está ali escrito, ó, quando não tem nada, é 0,3. Ele pediu que nós multipliquemos o logaritmo de 2 na base 10 é igual a 0,3. É o que ele pediu para a gente calcular, porque fizemos a multiplicação, foi cortado tudo, a resposta está aí, 0,3. Espero que os senhores tenham entendido, repitam esses exercícios e em breve eu vou resolver mais exercícios de logaritmo para os senhores. Tenham uma boa noite.